Olá, boa noite a todos. Aqui é o professor Evandro Ferreira para a nossa segunda aula de sistemas de ignição e elétrico do motor. Quero dar boas-vindas a todos aí, agradeço a participação e as dúvidas serão tiradas após a aula no nosso chat, combinado? Muito bem, vamos lá então. Hoje a gente vai falar aí da segunda aula do sistema de ignição e elétrico do motor. Na aula passada, nós tínhamos falado do sistema de ignição do motor convencional. Vamos finalizar hoje falando um pouco sobre o sistema de ignição de motores a turbina. Nós vimos na aula passada que o sistema de ignição para motores convencionais tem um alto grau de confiabilidade. Por quê? Porque ele tem um gerador próprio e um motor que se chama o magneto. Então, o magneto, independente de todo o sistema elétrico do avião, fornece a energia elétrica necessária para que funcione o sistema de ignição do motor. Para o sistema de ignição em motores a reação, não é muito diferente, só que aqui nós não temos o magneto, e o sistema é extremamente mais simples do que o sistema que nós vimos na aula passada. Se a gente observar aqui no sistema de motor a reação, o sistema de ignição é composto basicamente de uma caixa eletrônica, um cabo para alta tensão e uma vela de ignição. Então é muito mais simples, não tem partes móveis, não tem ímã, não tem aquele monte de bobina que nós vimos no motor convencional. Então, como ele é muito mais simples, não tem partes móveis, o desgaste dele é bem menor e a confiabilidade muito maior. Porém, o preço dele é bem mais elevado do que o sistema convencional. No sistema de motor a reação, nós temos uma caixa eletrônica, que dentro nós temos transformadores, transistores, tiristores, que vão fazer um sistema de pulsação e gerar aqui a alta tensão. A alta tensão, por sua vez, é levada através do cabo até a vela. A vela é instalada dentro da câmara de combustão do motor. Acredito que muitos já aprenderam que no sistema de motor a reação não é necessário o centelhamento ser contínuo, uma vez que se acender os bicos ejetores, que nem se acendem os bicos de um fogão a gás, eles permanecem acesos constantemente aqui dentro da câmara de combustão. E aí o sistema de ignição pode ser desligado. Apenas em casos onde o avião voa em condições atmosféricas adversas, com chuvas fortes, o comandante costuma deixar o sistema de ignição ligado. Caso contrário, depois que o motor pegou, o sistema de ignição não funciona mais, ele entra de reserva. Então, como ele funciona de forma intermitente, ou seja, basicamente na partida do motor e em condições de chuva e gelo, o sistema dura muito mais, já que ele é usado por menos tempo. As velas de ignição dos motores a reação são parecidas em funcionamento com o sistema convencional. Porém, os eletrodos delas são bem mais próximos e a centelha das velas de ignição dos motores da reação são muito mais fortes, mais potentes do que o centelhamento que ocorre lá no motor convencional. Por quê? Porque elas vão centelhar imersa aqui num jato contínuo de querosene. Então, se a centelha não for muito forte, ela não vai conseguir fazer aquela pulverização de querosene entrar em combustão. Então, o centelhamento das velas de ignição aqui são muito mais potentes do que o centelhamento do sistema convencional de ignição. Ok. Agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema elétrico do motor. O desempenho satisfatório de qualquer avião moderno depende, em grande parte, da confiabilidade contínua dos sistemas e subsistemas elétricos. Um avião, quando ele sai de fábrica, ele já sai com uma perfeição impressionante. Então é muito difícil uma aeronave nova, que ninguém mexeu, ninguém trabalhou, vir a dar problemas. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é mais raro. Normalmente os problemas ocorrem nos sistemas elétricos, tanto do motor como da aeronave como um todo, quando serviços inadequados são feitos no avião. Então um cuidado muito grande se deve ter quando vai trabalhar com sistemas elétricos. Então o técnico de manutenção tem que ter experiência, conhecimento, saber o que está fazendo, estar de posse dos manuais e do ferramental necessário para fazer qualquer reparo num sistema elétrico. Então, a instalação ou manutenção incorreta ou descuidada da fiação pode ser fonte de perigo imediato e potencial. Coloquei aqui, a título de curiosidade, um acidente que teve lá na Espanha,
há muito tempo, né, onde devido a um serviço incorreto feito no sistema de alerta, que disparava uma buzina, o sistema de alerta não funcionou na decolagem, o avião acabou decolando com a configuração errada e veio a cair. Então, um cuidado muito grande tem que ser tomado. Muitas vezes, o problema não é percebido de imediato. Só vai ser percebido num dia onde aquele sistema precisava entrar em funcionamento e não vai entrar, como foi o caso aqui. A buzina só entraria em funcionamento se o avião estivesse decolando desconfigurado. Normalmente, o comandante sempre configura corretamente o avião. Nesse caso, que ele configurou de forma errada, os flaps não estavam configurados da forma correta. Existe, para prevenir que um acidente ocorra, nesse caso de esquecimento, a buzina. Como a buzina estava em curto, devido a um trabalho mal feito, não funcionou e infelizmente tivemos aí um acidente. Ok, vamos começar bem do básico. Qual que é a diferença de fio e cabo? O pessoal confunde muito os dois. Normalmente acaba generalizando e chamando tudo da mesma coisa. Então chama o fio de cabo, o cabo de fio, mas não são a mesma coisa. O fio é diferente do cabo. Cada um tem suas características que os definem, que os diferenciam. Então, o fio condutor, né, para efeito desse manual, um fio é apresentado como condutor singelo e rígido, ou como condutor retorcido, ambos revestidos por um material isolante. Ou seja, o fio, a gente pegar aqui, ó, vai ser constituído sempre do material condutor, que pode ser um fio apenas, como vocês estão vendo aqui, que eles chamam de singelo, ou vários fios juntos, retorcidos, para dar mais flexibilidade ao condutor. Então, quando eu tenho o fio e o condutor dessa maneira que vocês estão vendo, veja que o condutor aqui ele não está isolado um do outro. Eles estão todos encostados, né, e dando um bom contato elétrico. Então, quando isso ocorre, eu chamo de fio. Então, isso daqui não é um cabo elétrico, isso daqui é um fio elétrico. Por quê? Porque não existe isolamento em cada um desses pequenos fiozinhos que estão lá dentro do fio. Já o cabo é diferente, né? Tanto que o cabo existem diversos tipos de cabo. Vamos começar com o cabo multicondutor, que é o mais simples de ser compreendido. Então, o cabo multicondutor, se a gente observar, ele vai ter vários condutores lá dentro também, né? Mas o que muda aqui? O que muda é que os condutores são isolados. Então, na verdade, o cabo ele é composto de vários fios. Estão vendo? Esse daqui tem 2 fios aqui dentro do isolante. Esse daqui tem 3 fios dentro do isolante. Esse tem 4. Então, quando eu tenho vários fios dentro de um isolante, eu chamo de cabo. Então, vejo que é diferente do fio. O fio não tem isolação. Já o cabo tem isolação. Aí temos vários tipos de cabos. O cabo multicondutor, onde eu tenho vários condutores dentro da mesma isolação. Temos o par torcido, que é quando eu tenho 2 fios e eu enrolo eles, tranço eles. A partir do momento que eu trancei esses 2 fios, eu já não chamo eles de fio, chamo eles de cabo. Temos o cabo blindado, quando eu preciso que, né, a minha fiação não sofra interferência eletromagnética. Normalmente são sistemas de comunicação que nós temos instalado aqui. Eu coloco aqui uma blindagem, uma malha aqui por dentro, uma malha que vai ser aterrada e vai evitar que qualquer interferência eletromagnética venha a introduzir sinais espúrios aqui na nossa alimentação. Temos também o cabo blindado, né, que é muito conhecido como cabo coaxial, utilizado para transmitir imagens, sinais de radiofrequência. Então ele é um condutor, né, e eu blindo ele também com uma malha. Então normalmente tem uma malha aqui feita de cobre, né, depois um isolamento. Veja que a malha não tem contato elétrico com a parte de dentro. E esse daqui eu chamo de cabo blindado. Então a diferença de fio e cabo é essa que nós falamos agora. Os fios, né, são medidos, né? Então nós temos que saber qual que é a bitola correta quando eu estiver trabalhando numa aeronave. Nós já aprendemos lá em eletricidade básica que a bitola, né, ou seja, a espessura do fio, né, cada fio tem uma espessura diferente. Quanto mais espesso o fio, a gente vai ver que menor a resistência elétrica dele e, consequentemente, maior vai ser a corrente elétrica que pode passar por ele. Então essa espessura do fio, que a gente chama de bitola,
medido, e essas unidades de medida, esses números puros que eu utilizo para essa medição, são dados através de um sistema americano chamado AWG, que é o American Wide Gauge. Então, as medições de todos os fios utilizados na aviação são medidos nessa numeração de AWG, diferente daquela fiação que eu compro para fazer uma instalação elétrica na minha casa. Então, se você vai fazer uma instalação elétrica na sua residência, você vai lá no depósito ou na casa elétrica lá que vende materiais elétricos e vai pedir lá um fio de 2,5 mm, 4 mm, 6 mm. Na aviação a gente não usa esse termo, não mede a bitola do fio em milímetro. A gente mede em AWG. E uma coisa interessante da tabela AWG, né, que são números puros, começa de 0 e vai até 40, é que quanto menor o número, mais grosso, maior é a bitola do meu fio. Então, a bitola 0 é a maior bitola que eu tenho. E a bitola, né, se não me engano, 40 ali é a bitola mais fininha. Então, conforme vai aumentando aqui o número do AWG, cuidado para não confundir, tá, gente? Já vi gente confundindo, achando que aumentando o número diminui a resistência e misturando resistência, condutividade, com isso daqui. Não, isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso daqui é só para efeito de diferenciar o fio mais grosso com o fio mais fino, para quando você vai solicitar ele lá no estoque, ou vai solicitar ele para a compra. Então, você vai solicitar um fio, tem que ter o part number correto, e nesse part number correto vai vir a bitola do fio, que é dada em AWG. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco. Então, aqui, o diâmetro dos fios torna-se menores à medida que o número do calibre torna-se maiores. Então, se observar aqui, ó, o fio número 5 tem 182 milésimos de polegada. Se eu pegar o número 8, né, que é um número maior, ó, diminui, ou seja, é mais fino o fio. Então, conforme esse número vai aumentando, a bitola do fio vai diminuindo. Para que eu possa fazer essas medições também do fio, tem uma ferramenta chamada calibre de fio. Então é uma ferramenta que você, né, quando está em dúvida qual que é a bitola daquele fio que você vai substituir, apesar que hoje em dia é mais comum você olhar o part number do fio e solicitar o fio pelo part number, não pela bitola. Mas se você precisar solicitar um fio com a mesma bitola, você vai utilizar essa ferramenta que é o calibre de fio. Então uma coisa importante ao utilizar o calibre de fio, primeiro, o fio tem que estar desencapado. Eu não vou usar o calibre de fio com o fio encapado, que daí eu vou estar medindo o isolamento junto, e não é assim que faz a medição. Então, a primeira coisa, desencapa o fio. Segunda coisa, vai introduzir o fio aqui, ó, né, do jeito que ele está introduzido. É assim que eu meço o fio. Não é aqui dentro dessa circunferência. A circunferência que tem aqui é só para facilitar o trabalho do fio lá dentro do calibre. Eu vou medir ele aqui, ó, que nem como se eu fosse medir ele com um paquímetro, né, entre os bicos do paquímetro. Então, eu utilizo o calibre do fio para poder fazer a medição. E vejo que o calibre de fio é dado também a medição em AWG. Começa lá de 0 e vai até 40. Fatores que afetam a seleção da bitola do fio. Bom, vocês estão começando agora, vai falar, meu Deus, nunca vou mexer no sistema elétrico, porque é muito complicado, pode derrubar o avião, se eu errar na hora de escolher a bitola do fio, vai pegar fogo, se eu não souber usar o calibre, eu vou colocar o fio errado. Não, calma. Todo serviço feito no avião vai ser acompanhado por um inspetor, não tem que ficar preocupado nesse momento. E hoje em dia, quem faz a seleção da bitola do fio é a engenharia, não é o técnico de manutenção que fica escolhendo bitola de fio. Então, se você vai instalar um novo componente, um avião, que requer instalação elétrica, já vai vir uma ordem da engenharia com toda a fiação necessária pronta. Normalmente vem um kit pronto e você faz a instalação com esse kit. Não tem que ficar projetando, escolhendo bitola de fio. Mas, para efeito de conhecimento básico, é importante vocês saberem os fatores que determinam a escolha da bitola do fio. Então, são 3 fatores principais. O primeiro fator que determina a bitola do fio, ou seja, quão grosso vai ser o meu fio, esse conhecimento é até interessante para você usar na sua casa mesmo, quando for fazer uma instalação elétrica ou no carro. Aí é a mesma coisa que vale lá, vale aqui também para a aviação. O primeiro fator é a perda de energia permitida na linha. Toda vez que passa corrente elétrica por um condutor, independente de tão bom quanto seja o condutor, vai haver um aquecimento do condutor. Todo o material condutor percorrido por corrente elétrica aquece, esquenta.
Ou seja, parte daquela energia que eu queria utilizar para produzir um trabalho lá no avião, seja ele mover um flap, acender uma lâmpada, essa parte dessa energia está sendo perdida aqui, transformada em calor. Eu posso até calcular ela, a fórmula da potência, I ao quadrado vezes R. Então eu tenho que calcular qual é a potência que eu estou perdendo no fio em forma de aquecimento. Quanto mais fino for o fio, mais energia eu vou perder em forma de aquecimento. Então o ideal sempre é usar o fio grosso. Quanto mais grosso o fio, melhor? Sim. Quanto mais grosso o fio, melhor. Porém, você tem que considerar que quanto mais grosso o fio, mais pesado vai ser o avião, mais caro será o sistema elétrico. Então é importante você usar uma bitola de fio proporcional à corrente elétrica que vai passar por aquele fio. Ou seja, você sabe que irá perder um pouco da energia. Porém, essa quantidade de energia que você vai perder no fio será desprezível ou será compensada no projeto. Outro fator importante a ser levado em consideração é a queda de voltagem no fio. Ou seja, não sei se alguém vai se lembrar ainda, mas lá no sistema elétrico nós aprendemos que sempre que passa corrente elétrica no circuito, parte da tensão se perde ali no circuito. Ou seja, se meu circuito é de 100 volts, vai sair lá 100 volts do gerador, mas normalmente não chega exatamente 100 volts lá na lâmpada. Por quê? Porque no caminho uma parte da energia é perdida. Uma parte da energia, da tensão, é perdida ali. De repente vai chegar a 99,8 volts lá no fio. Um pouquinho da tensão se perdeu. O manual recomenda que o máximo de perda permitida na saída de um gerador de uma bateria seja de 2% da tensão. Então tem até uma tabela que a gente vai ver mais para frente. Isso tudo é visto na engenharia, não é nós técnicos de manutenção de linha que vamos calcular isso, mas é interessante saber. O terceiro fator é a capacidade do condutor de corrente. Aqui eu chamo atenção, porque às vezes o pessoal tem técnicos ainda que costumam fazer uns gatos aí na aviação. Na aviação de grande porte, na aviação pequena também, tem que ser uma regra geral para todos, mas na aviação de grande porte isso é mais rigoroso. A gente não faz gambiarras na fiação. O técnico já entra instruído, doutrinado, conscientizado a fazer sempre um trabalho de alta qualidade. Existem reparos provisórios? Sim, existem reparos provisórios, mas feitos de acordo com o manual de manutenção. Então, na aviação, não existe negócio de ficar enrolando o fio, passando fita isolante, ou tirando um pedaço de fio, colocando um outro fio que você nem conhece muito bem. Pega um fio lá, olha, fala, pô, esse fio aqui é um pouquinho mais fino, mas serve. Não, isso não pode acontecer na aviação comercial. Então, por quê? Porque cada fio aguenta uma determinada quantidade de energia elétrica. Se eu for fazer um reparo, vou emendar o fio não alcança. Não alcança, vou ter que colocar um pedaço de fio aqui para poder emendar. Aí eu não tenho fio. Aí eu vou lá, numa sucata e pego um fio mais fino. Então não tem problema que esses dois fios são grossos, porque o fio mais fino vai ser só um pedacinho. Não vai gerar problema. Vai sim, vai gerar um problema sério. Você pode botar fogo no avião, pode interromper aquele circuito. Por quê? Porque todo fio, quando passa a corrente, aquece. E se você coloca o fio errado, ele vai aquecer demais e pode vir a derreter, pode entrar em combustão e pode botar fogo no avião. Bom, existem basicamente dois materiais condutores utilizados na aviação, assim, em grande escala. É o cobre e o alumínio. Porém, você também irá encontrar lá dentro dos módulos eletrônicos, em alguns condutores, alguns plugs, alguns terminais, cobre, ouro e às vezes até prata, mas não é tão comum. Os condutores mais utilizados é o cobre e o alumínio, devido às suas características. A prata é utilizada mais dentro de circuitos eletrônicos, assim como o ouro também. Então vamos falar um pouquinho desses dois componentes muito utilizados. Por que a gente utiliza o cobre na aviação? Porque o cobre é considerado hoje, em termos de custo-benefício, o melhor condutor. O melhor condutor elétrico em termos de condutibilidade é a prata. A prata é o melhor condutor que nós temos hoje. Comparado com o cobre, ela conduz 108%, ou seja, 8% a mais do que o cobre. Todos os condutores são comparados com o cobre. Se eu pegar o alumínio, eu vejo que o alumínio conduz 60% do que o cobre conduz. Então ele conduz menos, mas ele tem vantagens, por isso que ele é utilizado também na aviação. Então vamos ver as características do cobre, que é um condutor muito utilizado na aviação. Então o cobre, quais são as suas características? Ele possui maior
condutibilidade, ou seja, ele conduz melhor a corrente elétrica, ele tem menor resistência à passagem da corrente elétrica. Também, ele é mais dúctil, pode ser estirado, eu posso trabalhar o condutor de cobre sem ficar tão preocupado dele quebrar. Ele pode quebrar? Pode quebrar. Se eu ficar mexendo muito nele, ele vai quebrar. Mas ele é mais resistente, então ele quebra com menos facilidade. Possui relativamente alta resistência à tração, ou seja, se eu acontecer de puxar ele, ele não vai quebrar muito facilmente. Ele é um condutor resistente à tração mecânica. Pode ser facilmente soldado, ou seja, com um ferrinho de solda, uma pistola de solda, estanho, eu consigo fazer uma emenda soldada no cobre com extrema facilidade. Porém, ele é mais caro e pesado do que o alumínio. Então é por isso que o alumínio também é usado? Sim, é por isso. O cobre ele é bem mais caro que o alumínio e mais pesado do que o alumínio. Para o avião, onde você pega um Airbus aí, 380 da vida, onde vai toneladas de fios lá, se você conseguir economizar 100 quilos de fio, já é um passageiro a mais que você coloca no avião. Então, por isso que o alumínio é utilizado também, por causa da leveza. Então, vamos ver aqui o alumínio. Por que o alumínio é utilizado? Embora o alumínio conduza menos eletricidade que o cobre, ele é muito utilizado. Por quê? Principalmente pela leveza. Torna possível, como ele é muito leve, eu consigo fazer condutores mais grossos com ele. E uma característica, quanto mais fino é o fio, maior a chance de eu ter o efeito corona. O que é o efeito corona? Se eu passar uma corrente, uma tensão muito alta por esse fio e tiver uma falha no isolamento, ocorrerá um centelhamento com mais facilidade. Com o alumínio, se eu fizer um fio mais grosso, esse centelhamento se torna menor. Então eu posso aproveitar essa característica do alumínio e fazer fios mais grossos, às vezes até sem revestimento isolante, porque não vai ter o perigo do centelhamento, diminui o perigo do centelhamento. Algumas barras de ligação são feitas de alumínio ao invés de cobre, onde existe uma superfície de radiação maior para a mesma condutância. Ou seja, barras de geradores elétricos, onde eu sei que não vai trabalhar, a barra vai ser grossa, não vai ter perigo de quebrar, danificar, eu utilizo alumínio. Porém, o alumínio ele é muito frágil, ou seja, o alumínio ele quebra com uma facilidade muito grande. Então, se eu colocar o alumínio lá no trem de pouso, onde fica recolhendo e baixando o trem de pouso toda hora, ou seja, o fio ficará trabalhando muito tempo, com certeza esse alumínio vai quebrar, vai se partir, vai fadigar. Se eu colocar ele no local onde tenha alta temperatura, alta vibração, trabalho perto do motor, vibrando muito, sujeito a alta temperatura, com certeza com o tempo esse condutor de alumínio irá partir também, irá fadigar, irá quebrar. Outra coisa, o alumínio eu não consigo soldar com facilidade, fazer uma solda de alumínio é complexo, é difícil. Então o alumínio tem vantagens e desvantagens. Quem vai determinar se eu vou usar o alumínio ou o cobre é o fabricante, é o projetista do avião. A minha responsabilidade como técnico é garantir que o condutor que eu for substituir seja o mesmo que estava lá antes, ou o condutor recomendado pelo manual de manutenção. Essa tabelinha mostra qual que é a queda de voltagem permissível nos sistemas elétricos. Mais uma vez, isso também é calculado lá pelo pessoal da engenharia. Mas se eu pegar aqui uma voltagem de uma bateria de 14 volts, quando eu pego a alimentação da bateria, essa alimentação vai ser distribuída no avião em vários sistemas. Tem sistemas que funcionam direto, tem sistemas que funcionam de forma intermitente. Então, por exemplo, o sistema do trem de pouso, o avião não voa e fica baixando e levantando o trem de pouso durante o voo todo. Ele vai fazer o acionamento do trem de pouso após a decolagem e antes do pouso, ou seja, é um funcionamento intermitente. Então, para funcionamento intermitente, se esse trem de pouso fosse elétrico, acionado por um motor elétrico ou um atuador elétrico, nesses 14 volts eu poderia ter até 1 volt de queda de tensão. Então, poderia sair da bateria a 14 volts e chegar lá no meu atuador 13 volts, que não teria problema. Se fosse para uma operação contínua, então imagine um farol de pouso. O farol de pouso tem que garantir que ele seja utilizado de forma contínua, porque de repente eu faço um voo a baixa altitude, preciso do farol ligado durante o tempo todo. Então, eu utilizaria para a operação contínua, o máximo permitido é meio volt. Então, se saísse 14 volts da bateria do gerador, deveria chegar lá no farol 13 volts e meio.
Então, através dessa bateria eu tenho uma ideia se a queda de tensão está sendo muito alta ou não. Essa tabela é interessante para quando você fazer uma pesquisa de pane, você quer medir se está chegando a alimentação lá num determinado sistema. Você vai lá e mede, pô, está chegando 13 volts aqui, a alimentação deveria ser 14. Ah, tá, mas aqui é permitido porque é uma operação, né, contínua e pode ter uma queda, uma intermitente, pode ter uma queda de tensão de até 1 volt. Outra coisa interessante também são os pontos massa ou pontos de aterramento. O avião, para poder economizar fio, ele é todo aterrado. Ou seja, nós sabemos que qualquer dispositivo para funcionar precisa que chegue nele 2 fios, certo? Um positivo e um negativo, ou um neutro e um fase. Para que não tenha que ficar carregando 2 fios para cada sistema no avião todo, a aeronave ela é aterrada, ou seja, eu vou lá na bateria, pego o negativo da bateria e ligo lá na fuselagem do avião. E transformo a fuselagem do avião num aterramento gigante. Ou seja, a fuselagem do avião será o meu negativo ou o meu neutro, meu ponto de referência zero, tensão no avião. No entanto, eu tenho que garantir que esse aterramento esteja bom, seja perfeito. Aí, né, o manual fala o seguinte, a medida de resistência de 5 miliohms, ou seja, 0,005 ohms, de um ponto massa lá do gerador, ou seja, eu vou lá no gerador, né, e coloco lá o meu multímetro lá no ponto, no meu negativo lá do gerador, ou no meu ponto de aterramento do gerador. E meço a continuidade até um ponto massa qualquer. Qualquer ponto massa que eu medir, a maior resistência que eu vou poder encontrar tem que ser 0,05 ohms. É uma resistência extremamente baixa, tanto que o multímetro, a maioria deles não consegue nem medir essa resistência. Teria que ser um miliomímetro para poder fazer esse tipo de medição. Mas isso já caiu na prova da ANAC, por isso que estou dando um pouco mais de ênfase. É importante vocês saberem disso. Então essa medida aqui de 0,005 ohms já foi questão na banca da ANAC, é interessante saber. Então esse aqui é um ponto de aterramento, tá vendo? O avião ele é todo aterrado. No entanto, vai existir superfícies no avião que são móveis. Spoilers, flaps, trem de pouso, e eu tenho que garantir que eles também estejam aterrados. Então, para isso, eu tenho que colocar fios ligados nele, fazendo o aterramento da fuselagem para aquela superfície móvel. Como a gente está vendo aqui, ó. Tá vendo? Tem uma dobradiça, a foto não mostra tudo, mas aqui é um painel grande, painel do, se não me falha a memória, de um spoiler. E aí, o que eu faço? Eu pego um condutor, ligo na fuselagem e aterro essa chapa aqui para garantir que toda a estrutura do avião esteja bem aterrada. Isso permite até que a eletricidade estática acumulada pelo avião consiga, né, ser conduzida facilmente por toda a aeronave até os descarregadores de estática. Isolamento do condutor. Bom, falamos aqui do nosso amigo condutor, pode ser de cobre, pode ser de alumínio. E vamos falar agora do isolamento, essa parte que isola o condutor. A grande maioria dos condutores precisam ser isolados, até porque o avião ele é todo aterrado. Qualquer fio que encoste sem isolamento na fuselagem da aeronave é um curto-circuito, vai causar um dano sério até um incêndio. Então todo fio tem que ter uma isolação muito boa. As isolações dos fios de aeronave são de uma qualidade impressionante, tanto que é até difícil descascar um fio aeronáutico. Então, há duas características importantes aqui do nosso amigo isolante. Primeira é a resistência do isolamento. O que é a resistência do isolamento? É quantos ohms tem esse isolamento. Eu não consigo medir essa resistência com multímetro, eu tenho que medir com megômetro para verificar. Quando que eu faço isso? Quase nunca. Né? Dificilmente um técnico de manutenção vai ficar medindo a resistência do isolamento. O manual raramente pede para fazer isso. A outra é a força dielétrica do isolante. Essa é muito interessante e importante também. O fio vai passar aqui uma corrente elétrica e ele vai ter uma tensão elétrica também medida em volts. Quanto maior a tensão, né, mais difícil é garantir que a corrente elétrica passe por aqui e não se desvie, não centelhe, não rompa esse material isolante. Vou pegar um exemplo para vocês de força dielétrica. O raio. Né? Por que o raio vai cair lá da nuvem para o solo, ou do solo para a nuvem, depende da situação? Porque ele rompeu a força dielétrica do isolante que existia entre a nuvem e o solo. Qual que era o isolante que existia entre a nuvem e o solo? O ar. O ar é que estava impedindo que corresse corrente elétrica da nuvem para o solo. Né? Mas
tensão elétrica que vai acumulando na nuvem, vai aumentando para milhares e milhares de volts, até que chega um momento em que o ar não tem mais uma força de elétrica, Imagine que eu tenho aqui um fio passando por aqui, né, um condutor. Né? Ou melhor, vamos imaginar que aqui é a fuselagem do avião. E o fio está passando próximo da fuselagem do avião. A fuselagem do avião, nós vimos que ela é o quê? Toda aterrada, não é isso? Ela é toda negativa. Aqui no fio passa corrente elétrica, né? E é ligado ao positivo. Esses elétrons que passam por aqui, né? Eles adoram o negativo. Então, eles querem, na verdade, não ir para lá, eles querem ir pelo caminho mais fácil, mais curto. Então, se essa fuselagem estiver próxima aqui do fio, a tendência é sair um raiozinho aqui, um centelhamento, e ir até a fuselagem. O que impede que ocorra esse centelhamento para a fuselagem? O isolamento do fio. É ele que protege. No entanto, se essa tensão for muito alta, esse centelhamento pode romper aqui o isolamento e ir lá para o fio, gerar um centelhamento para a fuselagem. O isolamento do fio. É ele que protege. No entanto, se essa tensão for muito alta, esse centelhamento pode romper aqui o isolamento e ir lá para o fio, gerar um curto-circuito aqui. Então, a força dielétrica, o que é? A capacidade desse isolamento de impedir que isso ocorra, né? Que a corrente elétrica acabe centelhando para as partes metálicas do avião. Aqui fala o que eu expliquei para vocês dão uma lida com calma. Identificação de fios e cabos. A quantidade de fios e cabos que passam no avião é absurda, é muito grande. Se eles não fossem muito bem identificados, seria impossível fazer uma pesquisa de pane elétrica no avião. Você não ia conseguir identificar nada no meio daquela montoeira de fio. Então, os fios, os cabos, tem uma técnica para identificá-los, separá-los por sistemas e assim tornar mais fácil uma pesquisa de pane. Então, todos os fios, cabos, chicotes, grupos de fios são identificados. Infelizmente, não existe um padrão universal para essa identificação. Cada fabricante tem o seu padrão. Então, se você for trabalhar com o Airbus, o manual lá de fiação, o Wiring Manual, o manual que trata de fios do Airbus, vai te dizer como que é o método de identificação de fios para Airbus. Se você for trabalhar com a Boeing, é a mesma coisa. O manual da Boeing vai te dizer qual que é o padrão que a Boeing utiliza. Se for um Antonov, é a mesma coisa. Você vai ter que saber ler russo e vai lá identificar no manual deles. Então, cada fabricante tem um padrão. Então, aqui vai ser para vocês terem uma ideia como que o padrão é montado. Então, normalmente, os fios possuem estampados na própria fiação uma sequência de número e letras, que vai identificar algumas coisas. Então, uma das coisas que vem identificada é a bitola AWG. Então, vai ter um número lá que vai dizer se a minha bitola é 18, se a minha bitola é 20, 22. Vai ter lá o número do fio, ou seja, o número que identifica ele, para o RG do fio, que vai identificar ele dos outros fios. E vai ter um outro número que vai dizer de qual sistema aquele fio pertence. Então é a ATA 100, lembra da ATA 100? Aqui tem o 22. O 22 quer dizer o quê? Piloto automático. Então sei que o 22 aqui é do sistema de piloto automático. Então esse sistema aqui, olhando essa sequência de números, fica fácil para mim identificar, consultando o manual do fabricante, o Wiring Manual, qual que é de qual sistema, qual que é a bitola do fio. Infelizmente, não é padronizado. Então, se eu pegar aqui esse outro fio, já é diferente, tá vendo? Aqui já tem letras, H21, 5A, 20. Provavelmente o 20 aqui é a bitola do fio. O 21 deve ser sistema de ar-condicionado. 5A vai ter que olhar lá no manual. Então, o que eu aconselho vocês? Não fiquem deduzindo. Peguem o manual e vejam no manual qual que é a identificação daquele fio que vocês estão trabalhando. Aqui uma foto que eu tirei para mostrar para vocês como é grande a quantidade de fios que existe no avião. Então veja que tem fios coloridos, eu sei aqui por experiência que esses fios coloridos aqui são de sensores de proximidade, mas tem que consultar o manual para saber. Infelizmente a foto não está muito clara, mas na de baixo aqui fica melhor de ver, tá vendo? Tem a sequência de números e letras estampadas aqui nos fios, que vai permitir que eu
olhando ele, pô, que fio será que é esse? Já tem um fio partido. Pô, de que sistema que é? Aí eu vou lá, consulto aqui na estampa. Normalmente ele é estampado a cada 15 polegadas, tem uma estampa. E ali eu vejo qual que é o sistema que eu estou trabalhando. Alguns componentes do sistema, especialmente plugs e tomadas, né, são identificados com uma letra ou grupo de letras e números adicionados ao número básico de numeração. Ou seja, vai ser muito comum o manual, durante uma pesquisa de pane, aparecer lá, meça o pino 5 do condutor D526, do plug D2526. Você vai ter que encontrar esse plug. Então, o plug tem que estar identificado. Então, para os plugs, há uma identificação também. Então, se a gente observar aqui, ó, esse plug aqui, né, por exemplo, ele tem uma identificação. Vê se a gente consegue ver aqui. Ah, não, minta. Isso daqui não é do plug, tá, gente? A identificação do plug está escondida aqui no dedo. Essa daqui é a identificação do fio. Então, está aqui um W de wiring e ele mostra qual que é a identificação desse fio aqui. E consultando o manual, eu vou saber, né, todas as informações dele, até o part number, se eu precisar solicitar esse fio. Então essas estampas, estão vendo aqui, são muito resistentes, são resistentes a óleo, alta temperatura, né, materiais abrasivos, e elas são colocadas aqui através de prensas ou sistema térmico. Algumas são amarradas, né, presas no local aqui, né, através de uma amarração com um barbante especial. Então, os fios geralmente, né, os fios são geralmente estampados com intervalo de até 15 polegadas, ou seja, a cada 15 polegadas de fio tem uma nova estampa. Né, para evitar, porque quebra o fio justo naquele lugar que não tem nada estampado. Aí você vai ter que ficar procurando onde que está o fio. Né, se não tivesse um padrão mínimo, né, pô, vou estampar o fio a cada 5 metros. Ia ser complicado você encontrar a identificação do fio. Assim, ó, e quando o fio acaba, igual está aqui, ó, vamos aumentar aqui, né, ele terminou aqui no terminal, certo? Então, ó, ele é estampado a cada 15 polegadas, mas toda vez que ele termina em algum lugar, tem que ter uma estampa aqui nele, bem próximo, para poder identificar qual que é aquele fio, né, e de qual sistema ele se trata. E aqui algumas definições, né, que o manual da ANAC gosta muito, vocês podem utilizar aí no dia a dia de vocês quando estiver trabalhando na aviação. Então, por exemplo, fiação descoberta. O que seria uma fiação descoberta? É qualquer fio, grupos de fios ou chicote, a gente vai ver qual a diferença de fio, grupo de fios e chicotes, não envolvidos por um conduíte. Então, se eu tenho aqui ó, vários fios, né, indo de um ponto ao outro, e eles não estão dentro de um eletroduto, de um conduíte, eu chamo eles de fiação descoberta. Então, ó, vou ter que fazer uma medição numa fiação descoberta para poder pesquisar uma pane. Outro, grupos de fios. O que é grupos de fios? Para facilitar, né, o encaminhamento dos fios, é comum o fabricante juntar, né, vários fios de alguns sistemas juntos e formar um grupo de fios e amarrar eles, né, para dar até mais resistência para esses fios. Então aqui no caso eu tenho aqui, ó, todos os fios que eu tenho amarrados juntos, ó, seguindo para o mesmo ponto, ou seja, eles saem de um lugar e vão para o mesmo lugar. É um grupo de fio. Se eles não forem para o mesmo lugar, já não é um grupo de fio, tá, gente? A gente vai ver que aí é um chicote. Agora, se eles saem de um lugar e vão para o outro lugar juntos, é um grupo de fios. E eles são amarrados, aqui a gente chama de tie-wraps, são essas braçadeiras plásticas muito utilizadas hoje em dia, porém é muito comum também a gente amarrar os fios com barbantes encerados, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esses são grupos de fios. Tem também o chicote. O que é o chicote? É quando eu pego dois grupos de fios e amarro eles juntos. Aí aqueles dois ou mais grupos de fios se tornam chicote. Então, vou pegar aqui, ampliar aqui, ó, tá vendo aqui? Ó? Aqui é um grupo de fio. Esse de baixo é outro grupo de fio. Eu amarrei eles juntos, então esse eu sei que é um grupo. Esse aqui eu sei que é um chicote. Então, se a gente pegar aqui na vida real, uma foto que eu tirei para vocês. Tá vendo aqui? Eu sei que isso daqui não é um grupo de fio, ele é um chicote. Por quê? Porque não vai para o mesmo lugar. Tá vendo aqui? Um grupo de fio, a partir desse ponto, ele sai ó, e vai para outro lugar. Então, este é um grupo de fio. Isso tudo aqui é um chicote. Fiação protegida eletricamente. A grande maioria da fiação no avião é protegida eletricamente, para evitar uma possibilidade de curto-circuito de incêndio.
Como que ela é protegida? Através de fusíveis, circuit breakers, né, os disjuntores, conhecidos como CBs, aí, circuit breakers. Então aqui na foto a gente percebe, ó, fiação protegida eletricamente, ou seja, a fiação vem, aqui é a parte de trás de um CB, de um circuit breaker ou disjuntor. Então essa fiação vem, passa por um dispositivo que vai proteger, no caso aí do curto-circuito, e ela sai daqui protegida, né, para algum outro lugar. Então tudo isso daqui são fiações protegidas, que é a parte de trás de um painel de circuit breakers ou disjuntores. Então a fiação está protegida. Se tiver um curto-circuito, o disjuntor vai saltar e aí vai desenergizar o sistema. Se for um fusível, vai abrir o fusível e desenergizar o sistema. Porém, existem momentos em que eu não vou conseguir proteger a fiação. Né? Por quê? Porque a fiação é muito grossa, a corrente elétrica que passa por ela é muito alta, e eu não tenho ainda, de repente, disponível no mercado um circuit breaker, um disjuntor com aquela capacidade de corrente. E aí o fabricante vai ter que ter um risco calculado, vai ter que deixar uma parcela, uma parte daquela fiação sem uma proteção elétrica. Então ele vai ter que tomar muito mais cuidado no projeto para garantir que qualquer possibilidade de curto-circuito seja eliminada, já que não terá ali um dispositivo para proteger aquela fiação. Então aqui a saída de geradores, por exemplo. A saída de geradores, os fios levam uma quantidade muito grande de energia elétrica e muitas vezes não tem lá um disjuntor que aguente aquela capacidade. Então não tem como colocar um disjuntor. Porém, hoje em dia, é muito comum eu ter sistemas eletrônicos que detectam uma sobrecarga ou um curto-circuito e desative o gerador. Então, sistemas elétricos desprotegidos é muito raro na aviação grande e moderna. Vai ser encontrado mais na aviação pequena. E aqui uma coisa que eu quero uma atenção muito grande: emenda nos chicotes ou emenda nos fios. A pior coisa que tem é pesquisar uma pane colocada. Ou seja, uma pane porque alguém fez uma emenda mal feita, gerou um mau contato e começa a dar problemas intermitentes no avião. Então, para fazer uma emenda, é necessário que você saiba fazer a emenda. Se você não sabe, não faça. Peça ajuda para quem sabe fazer. Aliás, até oriento. Se você entrar na aviação e não souber fazer emenda, já procure aprender o mais rápido possível. Porque não tem coisa pior do que um avião lá, de repente, retido na base porque está com uma pane, porque um fio está quebrado, e o técnico está atendendo não sabe fazer uma emenda. Então aprenda a fazer uma emenda o mais rápido que você puder. Então as emendas, não, as emendas em grupos de fios ou chicotes devem ser localizadas de modo que elas possam ser inspecionadas facilmente. Não é para ter emendas em fio, ou seja, o avião já sai de fábrica perfeito, mas com o decorrer do uso, pode acontecer de quebrar o fio, eu ter que fazer uma emenda. Se eu fizer uma emenda, é importante que ela seja monitorada periodicamente, até que eu possa substituir todo aquele fio. Ou faça uma emenda definitiva de acordo com o manual de manutenção. Essa emenda que vocês estão vendo aqui é uma emenda provisória. É uma emenda plástica, muito comum, ela não é soldada, ela é prensada com alicates. É uma emenda muito fácil de ser feita se você souber fazer. Se não souber fazer, também é uma emenda muito fácil de se fazer errada, prensar em cima do isolante e causar um mau contato. Essa emenda mesmo aqui, dá para perceber que ela não foi prensada adequadamente. Não se tinha aqui o alicate correto para fazer a prensa dessa emenda, para esmagar, apertar ela. Então, quando você tem o alicate correto, ela fica mais bonita, não fica toda amassada, que nem está vendo aqui. Então, essa daqui é uma emenda provisória feita para liberar o avião e tentar fazer uma emenda definitiva o mais rápido possível na primeira oportunidade que tiver. Outro detalhe, não dá para ficar fazendo um monte de emendas. Emendas têm que ser feitas, né, somente em último caso. O ideal é substituir o fio quebrado. Mas nem sempre é possível substituir a fiação quebrada. Então, quando for fazer emenda, não pode ficar colocando uma emenda em cima da outra aqui e fazer uma maçaroca de emenda. Então, está vendo que as emendas têm que estar separadas, longe uma das outras. Está vendo? Até para evitar que se um fio desse soltar, ele não encostar, de repente, na outra emenda. Então, as emendas têm que estar separadas para evitar que a fiação se torne muito grossa e causar problemas aí no sistema. Outra coisa importante, a frouxidão nos chicotes. Ou seja, os chicotes, eles têm que ter uma certa frouxidão mesmo. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Aumentei mais.
O chicote não pode estar, né, ser colocado extremamente tensionado. Por quê? Porque com a temperatura, os materiais se contraem, se dilatam, se expandem. Então, se eu colocar ele muito esticado, o que vai acontecer? Com a variação de temperatura, pode quebrar os fios. Então, é necessário que exista uma pequena frouxidão para que o chicote possa até trabalhar com a fuselagem, o avião em voo, a fuselagem também trabalha. Então, o chicote tem que ter liberdade para trabalhar e acompanhar a fuselagem. Então, é necessário que exista uma pequena frouxidão. Mas essa frouxidão não pode ultrapassar aqui a meia polegada. Então, o máximo aqui é meia polegada. Ele já sai de fábrica com essa meia polegada de frouxidão. O problema é que existem braçadeiras que acompanham esses chicotes. E aí, na vida do avião, no decorrer da vida do avião, é comum o técnico ter que remover essas braçadeiras para fazer manutenção. E na hora de colocar as braçadeiras, como elas são normalmente chatas de serem colocadas, o cara acaba não colocando. Fala, tem braçadeira demais aqui, vou deixar sem a braçadeira. E aí essa frouxidão que era de meia polegada acaba virando uma frouxidão de 2 polegadas. E aí o chicote começa a trabalhar muito, começa a fadigar os fios e pode quebrar os fios. Outro problema é técnicos que gostam de pisar em cima desses chicotes aqui e acabam danificando a fiação. Toda a fiação deve ser instalada de modo a ficar firme com boa aparência. Gente, nem sempre isso é possível. Isso aqui é uma fiação original da Boeing. Né? Parece uma teia de aranha. Né? Mas o que acontece? Nem sempre a estética dá para ser levada em conta. Por quê? Porque se eu vou colocar o fio muito bonitinho, tudo certinho, ele vai ter que dar muitas voltas e eu vou gastar muito fio. Então, o fabricante muitas vezes acaba abrindo mão da estética para a fiação. Mas isso não quer dizer que a fiação está mal colocada, mal feita, ou, né, com trouxa. Elas são muito bem amarradas e presas. Mas sempre que eu for fazer aqui um trabalho, eu tenho que garantir que a fiação ficou igual à maneira que eu encontrei ela, igual quando ela saiu de fábrica. Não vou um técnico muito caprichoso aqui, para tá muito feio isso daqui, vamos juntar todos esses fios aqui, amarrar tudo junto, não vai conseguir, né? E se ele conseguir, vai puxar os fios ali, perigoso acabar quebrando. Isso aqui é muito importante, a proteção contra a fricção. A fiação vai ter que passar muitas vezes por paredes dentro do avião. Então, para ela fazer isso, passar entre as paredes do avião, vai ter que ser feito lá um corte, um furo nessas paredes, e a fiação vai passar por essas paredes. Então, toda vez que a fiação passa por uma parede dessa, ela vai ser presa aqui por braçadeiras, e tem que ter uma folga mínima de 1/4. Eu não posso correr o risco dessa fiação encostar nessa parede. Por quê? Porque aqui passa corrente elétrica e essa parede ela é aterrada. Ou seja, se houver fricção nessa parede e romper o isolamento do fio, eu vou estar causando um curto-circuito e colocando em perigo a nossa aeronave. Então ela tem que ser aqui colocado com uma braçadeira e mantida aqui com um mínimo de 1/4 de afastamento. Pode acontecer de não ter esse mínimo de 1/4? Pode acontecer. Às vezes o fabricante não pode fazer esse furo aqui porque vai, sei lá, afetar, né, a integridade física aqui da parede. Então, nesses casos, ela vai ter que utilizar aqui um gromete, né, ou seja, um anel de borracha, para garantir que essa parte metálica, se vier a encostar na fiação, não vai causar danos na fiação. Outro detalhe importante é fiações que passam em locais onde pode ter vazamento de óleo e fluidos. Essa fiação tem que ser sempre revestida com um material, um conduíte, um eletroduto. E esse eletroduto tem que ter um furinho, tá vendo? Por aqui, ó. Tá vendo o furo aqui? Ó? Na parte mais baixa tem que ter um furo. Mas por que? Se o conduíte é para evitar que entre fluido lá dentro. Exatamente, o conduíte ele é feito para evitar que entre fluido óleo. Mas se acontecer de entrar óleo e fluido aqui dentro, esse fluido possa, né, sair daqui. Porque senão, isso daqui não é inspecionado com frequência. E aí tem um vazamento, acaba enchendo isso daqui de um fluido corrosivo, esse fluido fica aqui dentro, né, a fiação fica imersa nesse fluido por um longo tempo e vai acabar comendo todo o isolante. Então, tem que ter esse pequeno furo aí para garantir que, se caso venha a entrar fluido aí dentro, ele vaza. Fiação de bateria, nunca deve se colocar fios por baixo da bateria, né? Isso aqui é coisa da aviação um pouco mais antiga. Por quê? Porque as baterias podem vazar, muitas baterias possuem aqui dentro, né, eletrólitos corrosivos, ácidos, que se cair sobre a fiação, vai derreter a fiação.
Então, normalmente, o fabricante não coloca a fiação por baixo da bateria. Pode acontecer do fabricante colocar? Pode até acontecer, mas ele vai tomar as medidas necessárias para garantir que, se ocorrer um vazamento, não venha a danificar ali a fiação. Proteção dos fios nas áreas de alojamento das rodas. Aqui, ó, a fiação que fica nessa área das rodas tem que ser uma fiação muito resistente. Por quê? Porque é um local que suja muito, as rodas se desgastam com os pousos, né, as decolagens, é jogado pó de borracha para tudo quanto é lado, que se mistura com óleo, vira aquela pasta preta que acaba contaminando tudo. Então tem que ser uma fiação de boa qualidade para poder garantir aqui que não gere problema na fiação. Não é obrigatório utilizar eletrodutos, tá vendo? Aqui é um exemplo. Aqui é uma fiação que fica numa área muito suja, muito contaminada do trem de pouso, porém não tem eletroduto. A fiação fica sem um conduíte. Porém, é uma fiação de altíssima qualidade para evitar que essas impurezas corroam a fiação. Outra coisa importante, né, quando a fiação tiver que ser instalada paralelamente a linhas de fluidos combustíveis ou de oxigênio em curtas distâncias, a separação deve ser mantida quanto maior possível. Ou seja, estou passando fiação elétrica. Tem aqui um tubo de combustível ou de oxigênio passando aqui. Olha que beleza, é receita para o desastre, né? Está faltando só o que aqui? Alguma coisa para pegar fogo. Alguma coisa para pegar fogo pode ser um avião. Então tem tudo para pegar fogo. Então tem que garantir que, se vier a ter aqui um curto-circuito ou um vazamento do fluido, que exista um distanciamento mínimo entre a fiação e entre a tubulação. Esse distanciamento mínimo é garantido através de braçadeiras, conforme vocês estão vendo aqui. É um crime o cara desmontar isso daqui para trabalho, e depois, na hora de montar, falar, não, mas aqui não, nem sei porque colocou aqui, preciso montar isso de novo. Gente, tudo que está no avião tem uma função, um propósito, e deve retornar para a aeronave. Eu falo isso porque, infelizmente, é comum encontrar partes faltantes nas aeronaves durante inspeções. E na hora de colocar as braçadeiras, elas têm formas corretas de serem instaladas. Então, ela já vem de fábrica da maneira correta. Porém, quando a gente vem trabalhar no avião, pode ser que o técnico monte ela de forma incorreta. Então, uma dica que eu dou para vocês, hoje em dia todo mundo tem câmera que bate foto, filma e tudo mais. Você vai desmontar qualquer coisa, bate uma foto, né, ou filma ao redor ali, que, se depois você tiver dúvida e o manual não for muito claro quanto à posição do componente, você, através da foto, vai poder se localizar. Porque o manual ele é em figuras desenhadas, muitas vezes você não tem uma dimensão 3D para poder visualizar toda a figura, e pode surgir dúvidas. Então aqui, ó, maneiras incorretas de montar braçadeiras. Por que está errado isso? Vamos ver aqui. Essa braçadeira está errada por quê? Porque ela é fixa aqui com parafuso, né? Essa linha aqui representa a gravidade, né? Essa linha tracejada. Então a fiação aqui ela vai fazer força para baixo, o peso dela vai trazer a braçadeira para baixo, e essa braçadeira vai ceder e vai acabar entortando e descendo a fiação. Então a função dela, que é manter distanciamentos mínimos entre tubulações, entre fiações, vai perder, porque quando ela ceder, o fio pode encostar em algum lugar e acabar entrando em curto. A mesma coisa vale para todos os desenhos daqui. Ó. Se vocês observarem todos esses desenhos, a chance de ceder a braçadeira, esses que estão aqui com o tracejado vermelho, é grande. Ó. Se eu colocar a braçadeira aqui, com certeza vai trabalhar e vai cair essa braçadeira aqui para baixo. A mesma coisa para esse lado. Então a maneira correta para ela trabalhar o mínimo possível é a maneira que nós estamos vendo aqui embaixo, em ângulos retos, onde a força da gravidade aqui, ó, não vai exercer uma tendência de danificar ou afastar a braçadeira do local onde ela está. Outro cuidado que tem que ser tomado também é a utilização ali das ferragens, das arruelas, das porcas, ou seja, desmontou, tudo que tem aqui tem que voltar para cá. Por quê? Porque tem a função. A função deles é evitar, muitas vezes, corrosão eletroquímica. Você não coloca a arruela ali, com o tempo vai danificar o avião. Aqui, mais uma maneira incorreta, veja que aqui ó, mordeu a fiação na hora de colocar a braçadeira, então de repente essa braçadeira não é daqui, o cara acabou colocando a braçadeira menor e acabou mordendo a fiação. Amarração em enlace em chicotes. Isso daqui é um trabalho artesanal feito em hangar ou em linha de montagem do avião. Então é muito comum eu utilizar fios para poder amarrar os chicotes. São fios encerados e eles são muito utilizados em áreas onde existe a contaminação de óleo e alta temperatura.
Quando não existem esses fatores que deterioram a fiação, é muito mais fácil utilizar aquelas braçadeiras plásticas. Então, é comum a Boeing utilizar braçadeiras plásticas em áreas onde não exista alta temperatura e materiais que corroem. Porém, onde isso existe, você é obrigado a utilizar esses barbantes encerados para poder fazer aqui a amarração. Isso daqui é feito em hangar, linha raramente faz isso. Aí tem toda uma técnica para poder fazer essa amarração. Normalmente isso é ensinado durante o estágio lá de 60 horas na oficina. Desencapamento de fios e cabos. Fio de avião, a gente deve evitar ao máximo utilizar estiletes, ou facas, ou navalhas para desencapar o fio. A gente tem que utilizar o quê? Os alicates corretos. Por quê? Porque se na hora de desencapar o fio, cortar a parte metálica do fio, o fio vai perder pedacinhos, eu vou estar estragando o fio, cortando a íntima alma do fio. Então, sempre que for trabalhar, utilizar aqui cabos, ferramentas adequadas. Então, é muito comum utilizar os alicates desencapadores de fios, né, onde ele faz todo o desencape do fio e não danifica a fiação. A mesma coisa para prensar terminais. Né? Para prensar terminais é comum utilizar o quê? Alicates próprios para isso. Não se deve prensar terminais com alicates de bico, alicate de corte, alicate universal. Tem que ser o alicate adequado para prensar o terminal. Senão você vai fazer um trabalho ruim e vai acabar colocando uma pane na aeronave. Por fim, temos os terminais de alumínio. Os terminais de alumínio são terminais também muito utilizados na aviação. Né? Por quê? Porque se o fio de alumínio, eu tenho que utilizar também um terminal de alumínio. Só que o alumínio ele tem uma característica. Né? Quando o alumínio ele é exposto ao ar, ele gera uma camada de óxido ao redor dele que é isolante. Olha que interessante. Então o alumínio, se ele ficar no ar, ele acaba criando uma camada isolante? Sim, ele cria uma camada isolante. Então, quando eu vou colocar, descasco o fio e vou colocar ele dentro de um terminal, se eu demorar muito para colocar ele no terminal, vai ter criado já o óxido isolante e o fio não vai ter um contato elétrico adequado. Então, normalmente, os terminais de alumínio, eles vêm com um tal de petrolato de zinco aqui dentro. É um pó, que quando eu coloco o fio aqui dentro, esse pó ele age como um abrasivo. E quando eu prensar o fio, ao prensar o fio, esse abrasivo já limpa aquele óxido que gerou em cima do fio. Além de limpar, ele impede que a umidade fique lá dentro e venha a causar aqui corrosão no fio depois de algum tempo. Por fim, vou fechar aqui falando das emendas de fio, utilizando emendas pré-isoladas, que é muito comum, são os splices, como a gente chama. São emendas rápidas que a gente faz no avião. Então, essas emendas, normalmente, elas são compostas do quê? São as emendas que vocês realmente vão acabar fazendo no dia a dia, quem for trabalhar na manutenção de linha, manutenção de pista. Então, essa emenda ela é constituída basicamente do quê? De um cilindro, né, a ser prensado, um cilindro oco. Esse cilindro é onde eu vou introduzir aqui a fiação, onde eu quero fazer a emenda. Né? E aqui é onde eu vou prensar com o alicate. Ao prensar com o alicate, esse cilindro vai, né, apertar aqui a fiação. Eu aperto desse lado, aperto do outro lado, e eu faço uma emenda, chamada emenda fria, ou emenda pré-isolada. O importante é que essa emenda eu coloque um plástico depois em cima dela. Aí tem inúmeros tipos de emendas, tem emendas que já vêm com o plástico, eu não tenho que me preocupar, na hora que eu aperto, já aperto o plástico junto, o plástico já está ali. Tem emendas onde eu tenho que colocar o plástico e amarrar o plástico, como é o caso dessa daqui. Tem outras emendas onde o plástico ele é termorrestringente, ou seja, eu vou ter que aquecer depois a emenda para que o plástico encolha e garanta ali uma boa isolação da emenda. Mas o cuidado tem que ser tomado aqui sempre que é, aprenda a fazer a emenda. Utilize a ferramenta correta para prensar a emenda. Uma vez feito, lembre que aquela emenda pode dar um problema uma hora, e alguém vai ter que localizar ela. E quem achar ela depois com problema vai xingar muito quem a fez. Né? Então não faça o serviço mal feito, faça um serviço bem feito. Bom, pessoal, aqui eu encerro a minha aula. Espero que tenha conseguido passar uma quantidade considerável de conhecimento para vocês. Fico muito agradecido à participação de todos. Qualquer dúvida, temos aí o fórum. Aproveitem a oportunidade do fórum. Tirem as dúvidas, postem lá as dúvidas de vocês. Então, agradeço a participação de todos e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.